Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo aqui eu vou reproduzir uma maquiagem de Halloween na Mulan. Era pra esse vídeo ser mais um vídeo normal, enfim, mas eu tô fazendo ele improvisado, então eu não vou aparecer. E esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Eu fiz outros mais elaborados, mas eu decidi não gravar porque eu quero falar mais sobre uma coisa mais concentrada e onde eu tô, não tô conseguindo me concentrar, então eu peguei esse da Mulan. Esse aqui é bem simples, não é uma maquiagem tão difícil de se fazer. Eu fui adaptando conforme a Mulan também, o blush, tudo foi uma adaptação que eu fiz, basicamente. Porque o que acontece? Inicialmente, eu ia fazer a maquiagem na íntegra, né? Tipo, só a maquiagem. Depois eu decidi mudar a parte da sobrancelha, que eu achei que fazia toda a parte do conjunto. Eu até pensei em colocar o piercing, mas aí eu achei que ia ser demais, porque o foco realmente é reproduzindo maquiagem de Halloween em personagens. Então, esse aqui é o da Mulan, o próximo provavelmente não é a Mulan. Eu vou intercalar entre os personagens, porque além de reproduzir a maquiagem de Halloween no personagem, a gente consegue ver como vários personagens ficam maquiados, sabe assim, com maquiagens diferentes. Então eu vou tentar não repetir pessoas, a não ser que eu goste muito do resultado ou dê muito certo, caso contrário, não vamos repetir. Eu comecei com o fantasma. O fantasma, gente, tá todo torto e vocês vão ver que eu passei bastante tempo tentando reproduzir esse fantasma e no final eu ainda vou modificar ele. Mas eu fiz isso porque se eu fosse desenhar um fantasma, eu não desenharia o fantasma desse jeito. Mas na reprodução da maquiagem, a pessoa fez o fantasma desse jeito. Então eu não sei, eu tava fazendo igual estava na minha referência, mas eu por alguma razão tava achando que tava diferente. Tinha alguma coisa errada, alguma coisa... sabe assim, errado, que não estava certo no negócio? E aí eu fui modificando e fui alterando até, assim, ficar satisfatório pra mim. Pelo menos minimamente. Depois disso, aí o pincel que eu tô usando é o desvanecer pra tá pintando. Vocês sempre perguntam isso, eu esqueço de falar pra vocês. Com o pincel desvanecer, eu venho com branco e faço toda a base do fantasma de um lado e depois eu faço do outro. Depois que eu fiz essa base branca, né, do fantasma, eu vi que o contorno não tava bem feito. Aí eu acabei reforçando, só que aí ele acabou ficando muito forte, eu diminuí um pouco a opacidade. A dúvida que eu fiquei na hora era se eu mantia esse contorno muito escuro ou se eu simplesmente deixava ele com a opacidade baixa. Confesso pra vocês que aqui assistindo eu ainda não decidi, mas assim, a decisão final que eu tomei ali fazendo foi diminuir a opacidade. Foi a melhor opção? Não sei dizer pra vocês, mas com a opacidade muito forte, né, muito preto, acaba ficando muito destacado e parece que a maquiagem tá além do personagem, e aí eu não quis, por isso que eu diminuí a opacidade. Depois disso eu fiz do outro lado também, eu usei o pincel desvanecer, fazer o traçado, eu gosto porque ele é mais forte que todos os pincéis aerógrafo, mas ele também não chega a ser tão forte quanto um caneta digital. Depois disso eu mudei o pincel para o caneta digital para fazer o delineado, liguei o estabilizador e na maquiagem a parte de baixo do delineado ele é solto, né? Ele dá assim uma curva para baixo e fica solta nessa parte de baixo do olho. Então eu tentei replicar o melhor que eu podia. Por várias razões, assim, ficou um pouco mais diferente. Principalmente porque a Mulan, ela tem características orientais, então a forma do olho dela ficou, assim, diferente, né? Eu tive que adaptar para o olho dela, mas no final das contas ficou muito parecido, ficou muito fiel à referência. Com relação a cílios, fiquei muito tentada a fazer cílios, sério. Mas eu não quis fazer porque eu acho que não ia combinar com o desenho da Mulan. Eu não sei porque eu acho que não ia encaixar tão bem. Poderia encaixar, inclusive eu vou ver se eu faço. Eu testo. Depois, mais pra frente, eu vou ver se eu faço uma maquiagem na Mulan e taco-lhe ali um cílio pra gente ver se funciona, se combina. Mas aqui eu optei por não fazer, achei que talvez não ficaria tão legal e não queria correr o risco. Depois eu venho com a parte da sombra, que foi uma sombra marrom, uma cor mais fria. Depois disso eu venho fazendo os detalhes da maquiagem, que é a lua e várias estrelas. A parte da lua eu fiz manualmente. Essas estrelas maiores que a gente tem na maquiagem, eu também fiz manualmente, tirando essa primeira que ficou horrível, mas as outras ficaram tudo ok. Agora, as pequenas estrelas, que é praticamente sardas brancas que tem ali como referência,
eu preferi pegar um pincel. Esse pincel é do próprio Bispaint, tá lá no final dos pincéis, é só assistir propaganda que vai liberar. Eu uso o Bispaint na versão gratuita, então não tem problema com relação a isso, é só fazer isso que tá tudo certo. E aí eu vou simplesmente fazer no formato. Não ficou igual um ao outro, mas se vocês for ver a foto de referência também não ficou. Então eu fiz questão que não ficasse idêntico para ficar ainda mais com essa questão manual, né? Como se fosse feito manualmente, a Mulan se maquiando, talvez, enfim. Fiz essa, de um lado são 2 estrelas, do outro são 3 estrelas. Me apega a esses detalhes, gente, não liga, eu sou detalhista. Aí eu fui lá bem para baixo, igual eu falei para vocês, peguei essa estrela e aí eu fui colocando várias estrelas. Eu até quis colocar uma estrela maior, mas, gente, não tinha como. A estrela é muito pequena e se colocar ela maior, ela chama mais atenção do que a lua e as estrelas grandes, então não compensa. No meio disso tudo, já estava finalizando essa maquiagem, eu simplesmente cismei com a sobrancelha. Eu cismei com a sobrancelha. E eu simplesmente fui refazer a sobrancelha. Eu não refiz, gente, esse fio. Tá vendo esse fio do cabelo da Mulan? Era pra mim ter feito ele por cima da sobrancelha e no final eu não fiz ele. Como eu já tinha gravado tudo certinho, eu não quis reformar. Então foi uma falha aí, um furo no roteiro. Então eu fiz tudo bonitinho, depois eu apaguei 100%. No começo, aquela coisa, eu queria modificar a sobrancelha da Mulan sem modificar. Depois eu acabei abrindo mão e falando, quer saber, vou apagar tudo e refazer a sobrancelha do jeito ali da referência. Ficou legal. Eu acho que a única questão aí foi realmente o fio de cabelo da Mulan que eu esqueci de refazer no lugar, né, pra ficar inteiriço. Então ele ficou meio que partido ali, mas ficou desse jeito. Não me incomodou tanto, como eu falei pra vocês, eu já tinha gravado, então pra mim não compensou refazer. Depois disso eu tentei modificar com um laço. E aí depois eu fui fazer essa parte do início um pouquinho mais esfumado, porque é mais esfumado a maquiagem no início da foto de referência. Depois disso eu vou ali, grudo bastante para ser bem justinha e arrumo, né? Ajusto essa sobrancelha para ficar o melhor possível. Depois eu venho com o pincel e vou consertando esse excesso que não estava tão legal assim. Vou pegar o pincel aerógrafo e dou umas batidinhas com o aerógrafo, assim, conserta tudo. Para finalizar, eu venho com a borracha para tirar o blush, porque eu precisei colocar o blush na camada de cima por conta da sobrancelha, então eu apaguei manualmente. E como último ato, eu fui para a parte do batom. Na parte do batom, teve várias camadas que me agradou. Essa aqui eu gostei muito, que é o multiplicar. Eu pintei, ficou muito bonitinho, mas, gente, não é a mesma cor. Eu tentei até o final me convencer que essa cor é a mesma cor de batom que a foto de referência, mas ela não é a mesma cor. Aí eu falei, quer saber, eu não vou me enganar não. Então eu fiz ali bonitinho e aí eu troquei e coloquei ali da cor que realmente é o batom. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Tá aí o resultado final, essa é a foto de referência em cima, esse aqui foi o resultado final. Eu gostei muito de como ficou, acho que se eu fosse alterar alguma coisa, eu alteraria, no caso, blush no nariz, que eu esqueci, e iluminador na parte de baixo da sobrancelha e no canto dos olhos. Mas esse foi o resultado, comenta aqui personagens que vocês gostariam que eu fizesse maquiagem de Halloween e até o próximo vídeo.